Traga para a gente, a falta de unidade na primeira turma tem preocupado o entorno do ministro Alexandre de Moraes? Tainá, existe uma leitura ali no Supremo de que para dar respostas da Corte, principalmente em momentos bem conflagrados como é o atual, com essa ofensiva dos Estados Unidos contra o STF, o ideal são sempre votações unânimes, né? E isso se quebrou basicamente agora com o julgamento em plenário virtual em que a primeira turma referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de impor essas medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida foi autorizada, as medidas foram autorizadas na sexta-feira, foi o que gerou, inclusive, a operação da Polícia Federal nos endereços do ex-presidente. Aí, na própria sexta-feira, foi aberta uma sessão virtual na primeira turma para que os ministros pudessem referendar a decisão. Praticamente toda a decisão monocrática individual de ministros do Supremo é submetida à apreciação dos colegas, do colegiado, ou do plenário ou da turma, dependendo da instância, digamos assim, competente, para que haja uma decisão ali referendada colegiadamente. E o ministro Alexandre de Moraes sempre, até agora, tem obtido unanimidade na maior parte das suas decisões, junto à primeira turma. Nesse caso, o ministro Luiz Fux divergiu, avisou de antemão a Moraes que iria divergir, que não via riscos concretos de fuga do ex-presidente para os Estados Unidos, não via motivos para decretar medidas tão extremas, especialmente diante da proximidade do julgamento da ação penal sobre o plano de golpe, que está prevista para daqui a mais ou menos um mês e meio. E então ele foi lá e realmente divergiu dos demais, formando aí um placar de 4-1. Ficaram Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin de um lado e Luiz Fux isolado do outro lado. Por mais que tenha sido avisado antes, Fux teve essa cortesia, digamos assim, de avisar o ministro Alexandre de Moraes com antecedência sobre essa divergência, isso não diminuiu o descontentamento ali do entorno do ministro Alexandre de Moraes, justamente porque isso enfraquece de alguma maneira, e isso não sou eu que estou dizendo, é a percepção ali das fontes do Supremo Tribunal Federal mais ligadas a Moraes, enfraquece em alguma medida a resposta do STF a esses ataques, o que gerou a imposição dessas medidas cautelares a Bolsonaro foi o que, na visão do ministro Alexandre de Moraes, uma atuação de Bolsonaro para financiar e ajudar de alguma forma o seu filho, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, nessa empreitada nos Estados Unidos, instigando ali as autoridades estrangeiras contra o Brasil e que teve já os seus resultados concretos, não só o anúncio dessa tarifa de 50%, mas também a suspensão dos vistos dos ministros, E não foi à toa que o ministro Luiz Fux, segundo bolsonaristas com interlocução na Casa Branca disseram, foi um dos únicos poupados por essa sanção do visto, Tiveram o visto suspenso todos os ministros do Supremo, com exceção de Nunes Marques e André Mendonça, que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também Luiz Fux, justamente por ter esses pontos de divergência em relação ao ministro Alexandre de Moraes, e isso tem levantado também a possibilidade, a ideia de que Fux também possa vir a divergir quando houver o julgamento de mérito, o julgamento de condenação ou absolvição desse núcleo 1. Fux participou de uma maneira até bastante atípica, eu pelo menos em 10 anos cobrindo STF não lembro de outra ação penal, mesmo as do auge da Lava Jato, em que um ministro que não o relator tenha participado tão ativamente de todas as fases do processo. Fux participou da oitiva das testemunhas, fez perguntas, participou do interrogatório dos réus também fazendo perguntas, então isso mostra ali que ele está acompanhando com lupa todos esses desdobramentos, e ele já indicou, inclusive, só para concluir, na ocasião do recebimento da denúncia, ele indicou discordar, por exemplo, da competência do STF, disse que como as pessoas investigadas não têm foro, isso devia estar na primeira instância. Ele discordou também, levantou dúvidas, na verdade, sobre a questão da delação de Mauro Cid, disse, olha, vejo com reserva um mesmo delator dar 9 versões diferentes. Então, isso já indicava ali um
caminho segundo o qual Fux divergiria dos demais. Mas, para o entorno de Moraes, a unanimidade é sempre o cenário ideal, porque fortaleceria essas respostas do STF em momentos mais delicados de crise como é o atual.